Módulo 5. Seu novo propósito. Capítulo 4. A recompensa dos vencedores. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. No começo deste livro, estabelecemos muito claramente que a salvação não é pelas obras, mas exclusivamente pela fé. Pode ser que algum cristão, ao ouvir isso, pense que boas obras não são importantes em nossa vida. Isso não está correto, porque se a salvação é pela fé, a recompensa ou galardão vem pelas obras. Sendo assim, há uma clara diferença entre salvação e galardão. O galardão é a recompensa dos crentes. Qual a diferença entre ser salvo e receber a recompensa? A salvação relaciona-se com a vida eterna. Contudo, o galardão será dado no tempo em que o Senhor irá distribuir a recompensa para os servos que foram fiéis. Alcança-se a salvação pela graça mediante a fé, não por obras. A recompensa, por outro lado, depende das obras feitas, segundo a graça. Na verdade, o mesmo capítulo de Efésios, que diz que somos salvos não por obras, também diz que Deus já preparou boas obras para que andássemos nelas. Suponhamos que eu seja um homem muito rico, dono de uma escola, e você, uma pessoa ignorante e pobre, mas que deseja estudar e aprender. Então, me proponho a pagar seus estudos e para tanto quantos queiram estudar. A matrícula é de graça, bem como o restante que você necessita para estudar. Tudo é grátis. Isso é a salvação. Fazendo uma comparação, Jesus era muito rico e pagou para você entrar na escola. A matrícula é a salvação. As mensalidades estão pagas e você não necessita desembolsar mais nada, pois o preço já foi pago por Jesus. Apesar disso, o diploma não é de graça. É preciso estudar. Aquele que pagou a escola espera que você entenda o tamanho da graça que recebeu e estude com afinco. Será necessário estudar muito e, se for aprovado no exame final, então estará apto a receber o diploma. A matrícula foi de graça, mas o diploma custará um estudo diligente. A salvação é a matrícula, e por meio dela se entra na escola de Deus. Todavia, o diploma é o reino, a recompensa. Muitos entram na escola, mas nem todos recebem o diploma. Muitos foram salvos, mas nem todos receberão a recompensa do reino. A salvação se dá por meio de Cristo. Apenas pelo sangue do Cordeiro somos lavados, perdoados e justificados. Quando somos pecadores, nosso alvo deve ser a salvação. Porém, uma vez salvos, nosso alvo deve ser o de receber a recompensa. Para recebermos a salvação, basta crermos com o coração e confessarmos com a boca que Jesus ressuscitou e é o Senhor. A recompensa, por outro lado, não é tão simples e será dada apenas aos crentes vencedores. Por isso, nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. Queremos que todos os crentes não somente sejam salvos, mas possam viver de forma digna para receberem a recompensa. Infelizmente, é fato que existem muitos crentes que vivem como derrotados. Um crente derrotado é salvo? Sim, porque a nossa salvação é uma questão de posição e não de experiência. Ela não depende de nossa vitória pessoal, mas da vitória do Senhor Jesus. A salvação é o dom de Deus para todos que nele creem. Porém, apenas o crente vencedor receberá a recompensa. Vencedores
são todos os crentes que já entraram na experiência da herança. Os crentes vencedores vivem de forma madura, já os derrotados vivem como crianças. Vencedores são espirituais, enquanto derrotados são carnais. Todos nós já temos a vitória legalmente sobre o diabo, a carne e o mundo. Contudo, nem todos a possuem de forma experimental. Ser vitorioso de forma experimental inclui a decisão de viver para agradar a Deus, inclui a disposição de tomar a cruz quando necessário, para fazer a vontade do Pai. Inclui guardar a fé e cumprir o propósito. Para sermos vencedores, precisamos ser fiéis até o fim. 2 Timóteo 4:8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Algo que precisamos entender é que não existe contradição entre a graça de Deus e ser vencedor por obras. Será que existe contradição entre graça e recompensa? À primeira vista, parecem ser dois conceitos opostos, pois a graça é receber algo pelo favor imerecido de Deus, enquanto a recompensa parece incluir algum mérito pessoal. Ensinamos que a salvação é o dom de Deus a todo aquele que crê, mas a recompensa é apenas para o crente vencedor. A salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. Isso é verdade, mas muitos presumem que as nossas obras são feitas na nossa força ou habilidade. Isso é um grande engano. Nossas obras são feitas pela graça de Deus. No final, o vencedor é aquele que manifesta obras como frutos da experiência da graça do Senhor. Não existe contradição entre graça e recompensa. Pela graça, recebemos poder para realizarmos as obras de Deus e, quando respondemos, assim somos recompensados. O apóstolo Paulo entendeu muito bem esse conceito, por isso ele disse aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz que ele é o que é pela graça de Deus. Todo crente recebeu graça. O problema é que, em muitos, a graça se tornou vã, ou seja, não resultou em frutos. O vencedor é aquele que tem obras porque entendeu a graça que Deus derramou sobre ele. Quando recebemos uma graça especial, somos capacitados, de forma sobrenatural, para fluirmos debaixo de uma unção. Quando respondemos em fé, a graça se torna abundante em nós, e o resultado são boas obras e frutos. Na verdade, se tentarmos servir a Deus de outra forma, na força do braço, poderemos até concretizar muitas obras, mas, no final, não receberemos nenhuma recompensa, pois as obras que são dignas de serem recompensadas são somente aquelas que foram feitas dentro do propósito de Deus, na força do Senhor. As outras, nos diz a Bíblia, são palha e feno. Nossa oração é para que a graça não se torne vã em nossa vida e que, como Paulo, possamos receber uma coroa naquele dia, uma recompensa naquele tão aguardado dia.